Áudio com os 12 ensinamentos de Meixo Sama, culto mensal de janeiro de 2023. Compreenda a vontade divina. Conforme já escrevi anteriormente, uma vez que o ser humano nasceu para construir o mundo ideal, o objetivo de Deus, se ele estiver em consonância com esse propósito, sempre poderá trabalhar com alegria e sem doenças. Eis a verdade eterna. No entanto, é inevitável que ele acabe adoecendo devido às toxinas medicamentosas herdadas de seus antepassados e, por desconhecer o que é certo, também introduz essas toxinas no corpo após o nascimento. Contudo, se pessoas úteis à obra divina não puderem trabalhar devido a doenças, isso acarretará um prejuízo para Deus. Por esse motivo, é natural que ele deseje curá-las rapidamente e logo não precisamos nos preocupar com o assunto. No entanto, as pessoas que desconhecem esse fato utilizam a toxina denominada medicamento para conter as doenças. E uma vez que isso está totalmente em desacordo com a verdade, não há como obter a cura desejada. Não apenas a doença, como também os demais infortúnios, são ações purificadoras que, de acordo com a causa, ocorrem evidentemente sob diferentes formas. Por exemplo, os pecados cometidos no âmbito financeiro ou material, tais como furtar, apropriar-se indevidamente de recursos, causar prejuízos ao próximo, viver luxuosamente além de suas possibilidades, etc., serão redimidos com prejuízos financeiros e materiais. Frequentemente, ouvimos falar a respeito do filho esbanjador que gasta a fortuna da família. Ele está resgatando os pecados praticados por seus pais e antepassados. Estes, desejando preservar a linhagem familiar da extinção, escolhem um descendente para que, por seu intermédio, as purificações necessárias se processem e assim a família prospere cada vez mais. Nestas circunstâncias, não há conselho que surta efeito. Suponhamos dois irmãos com índoles diferentes. Um é rebelde e esbanjador e outro é honesto e íntegro. Aparentemente, o primeiro é mau e desonra os antepassados. Todavia, ao analisarmos com visão ampla, é o oposto, pois na questão de eliminação dos pecados e impurezas dos antepassados, sua missão assume maior importância. Por essa razão, não é possível determinar o bem e o mal com base nos critérios humanos. Todo pecado de natureza material é purificado por meios materiais. Por exemplo, sofrer incêndio e roubos, ser vítima de fraudes, ter prejuízos com especulações financeiras e com apostas em jogos de azar, fracassar nos negócios, gastar com doenças, etc. Embora possamos nos esquivar das leis humanas, o mesmo não ocorre com as leis divinas por serem absolutas. Toda ação purificadora ocorre em conformidade com o princípio da correspondência. Também existem os sofrimentos após o ingresso na fé, e quanto mais fervorosa a pessoa se tornar, mais intensos eles serão. Nessas circunstâncias, os novatos na fé podem vacilar, mas este é um momento crucial. A razão é que Deus deseja o quanto antes agraciá-los pelo seu fervor. Contudo, uma vez que eles possuem purezas espirituais que precisam ser purificadas, ocorre uma ação semelhante à limpeza de um recipiente. Nesse caso, se eles suportarem sem vacilar, ao término desta receberão inesperadas e magníficas graças. Vou falar da minha experiência sobre o assunto. Durante 20 anos, fui atormentado pelas dívidas e por mais que tivesse pressa em saldá-las, não o conseguia e por fim me conformei. Finalmente consegui liquidá-las em 1941.
Realmente foi um grande alívio. Depois disso, no ano seguinte, começaram a chegar somas inesperadas e mais uma vez senti-me maravilhado com a profundidade da vontade divina. Ouvimos frequentemente: Fulano ficou rico após o incêndio. Isso significa que a sorte melhorou com o fim da ação purificadora. Podemos dizer o mesmo em relação ao incêndio de Atami. Se compararmos a atual cidade com o que era antes da catástrofe, veremos que ficou bem melhor. Diante disso, percebe-se que os bons acontecimentos são, sem dúvida, positivos, mas os maus, por serem ações purificadoras, também o são, pois ao seu término, certamente tudo irá melhorar. Em outras palavras, não importa a situação, tudo é positivo. Compreender que viver com ou sem doença é bom, significa possuir a verdadeira paz interior. Todavia, isso se limita aos que têm fé. Com os descrentes ocorre o contrário. Sofrimento gera sofrimento, a ansiedade piora a situação, que por fim se torna infernal. Por essa razão, o segredo da felicidade consiste em compreender esta verdade. Em 2 de dezembro de 1953. Notas: pecados e impurezas. Tsumikegare, em japonês. O termo tsumikegare pode ser dividido em duas palavras. Tsumi, que no âmbito legal se refere aos crimes, delitos e infrações, e no aspecto religioso significa pecado e descreve qualquer desobediência à vontade de Deus, em especial qualquer desconsideração deliberada das leis divinas. Já a palavra kegare significa impureza e é utilizada particularmente no shintoísmo com o termo religioso. São causas típicas de kegare o contato com qualquer forma de morte, parto, doença, menstruação, cuja condição pode ser remediada através de rituais de purificação. Princípio da correspondência. Segundo Meishu Sama, é o princípio em que os fatos e as coisas do mundo material têm correspondência com a situação espiritual dos envolvidos. Por exemplo, o local do corpo que está enfermo corresponde ao local do espírito em que tem nuvens espirituais. O tipo de sofrimento que se está passando corresponde ao tipo de pecado cometido, etc. Pelos caracteres em japonês, esta palavra pode ser entendida também como lei da concordância, constituição do mundo espiritual. Como explanei em outras oportunidades, o mundo espiritual está constituído de 3 planos: paraíso, intermediário e inferno, subdivididos em 9 subplanos. A diferença entre cada plano é determinada pela luz e calor. No plano mais elevado, a luz e o calor são extremamente intensos. O inferno, que é o mais baixo, caracteriza-se por ser um mundo de escuridão e de ausência de calor. O plano intermediário situa-se entre os dois e equivale ao mundo material. O fato de existirem pessoas felizes e infelizes no mundo material ocorre porque elas estão em níveis condizentes com o paraíso e o inferno. No paraíso mais elevado, ou seja, o primeiro paraíso, a luz e o calor são muito fortes. Os seres celestiais que lá habitam vivem quase nus. Poderão ter uma ideia disso observando as imagens das divindades búdicas como Nyorai, Bosatsu e outras, que são representadas com poucas vestes. À medida que se desce para o segundo e o terceiro paraíso, a luz e o calor diminuem gradativamente. Suponhamos que um espírito fosse levado do inferno direto para o paraíso. Ele seria ofuscado pela intensa luz e, não suportando o sofrimento causado pelo calor, retornaria ao inferno. Isso é idêntico ao que se passa no mundo material. Mesmo que uma pessoa seja promovida, se a posição não lhe for condizente, ela sofrerá. Em cada subplano do paraíso shintoísta, existe uma divindade que o rege.
O primeiro paraíso é regido por Amaterasu ou Mikami, divindade do Sol. O segundo paraíso pelas divindades da Lua, Tsukiyomi no Mikoto e Kamu Susanoo no Mikoto. E o terceiro paraíso pela divindade Wakahime Gimi no Mikoto. O mundo espiritual budista está em um subplano abaixo do mundo espiritual shintoísta e seu nível mais elevado corresponde ao segundo paraíso shintoísta, não possuindo, portanto, o primeiro paraíso. O segundo paraíso budista é regido por Komi Nyorai, Kanzeon Bosatsu, e o terceiro por Amida Nyorai e Buda Sakyamuni. No mundo espiritual também existem as várias organizações religiosas, as 13 seitas do shintoísmo sectário, as 56 seitas do budismo, assim como todas as suas ramificações. Em cada uma delas existem suas divindades e seus respectivos fundadores. Por exemplo, no shintoísmo, o Kuni-nushi no Mikoto, que rege a seita Taisha-kyo. Kunito Kotachi no Mikoto aceita Ontaki-kyo. As divindades Tohashira aceita Tenri-kyo. No budismo ocorre o mesmo. Amida rege a seita Shinshu, Daruma Daishi aceita Zen, Kanzeon Bosatsu aceita Tendai, etc. Os fundadores de seitas como Kobo, Shiran, Nichiren, Denkyo, Honen e outros atuam como orientadores de cada uma delas. Assim, os espíritos das pessoas que tinham religião durante a vida terrena, ao entrarem no mundo espiritual, se filiam à organização a que elas pertenciam. Não se pode calcular o quanto são mais felizes que os espíritos do que não possuem uma crença, pois estes, por não terem uma organização a qual se filiar, ficam perdidos e confusos. A expressão ser um espírito errante, que é utilizada desde épocas remotas, refere-se exatamente aos espíritos descrentes que perambulam pelo plano intermediário. Assim sendo, quem desconhece o mundo espiritual e não crê na vida após a morte, ao passar para aquele mundo não consegue um lugar tranquilo para viver e durante certo tempo permanece atordoado. Como exemplo, citarei um caso ocorrido há alguns anos. Soube que durante uma reunião de estudos de parapsicologia, o espírito do famoso romancista Roka Tokutomi, 1868-1927, manifestou-se por intermédio de um médium. Chamaram então a viúva, a qual, pela maneira como o espírito falava e se comportava, confirmou que se tratava do falecido marido. Fizeram-lhe perguntas, mas as respostas eram completamente sem nexo. O motivo é que, em vida, ele não acreditava na existência do mundo espiritual. Vemos que mesmo pessoas que eram eminentes neste mundo, como esse escritor, no mundo espiritual acabam ficando em tal situação. Por conseguinte, as pessoas durante a vida terrena precisam crer na existência do mundo espiritual e se preparar para a vida após a morte. Que tipo de lugar é o paraíso? Ou melhor, será que ele realmente existe? A maioria pensa que isso não passa de fantasia dos homens da antiguidade, mas eu tenho plena convicção da sua existência. Há um episódio a respeito disso. Muito tempo atrás, um bonzo ilustre e um estudioso discutiam sobre a existência do inferno e do paraíso após a morte. Ao final do debate, o sacerdote concluiu que eles existem e o estudioso que não existem. Enfim, alegando que para ter certeza não havia outro meio senão morrer, o religioso sugeriu que ambos se matassem, e em vista disso, o intelectual se rendeu. O assunto não é para brincadeira. O que o bonzo disse era verdade. Se existisse a possibilidade de conhecer o mundo espiritual sem precisar morrer, seria uma grande felicidade. Por esse motivo, gostaria de apresentar a seguir alguns fatos que pude comprovar pelas minhas experiências. Uma senhora de 30 anos, esposa do diretor de uma empresa, recorreu à minha ajuda por estar gravemente enferma. Como já tinha sido desenganada pelo médico, seus familiares me pediram encarecidamente que a salvasse. Ela residia a cerca de 40 quilômetros de distância, razão pela qual não me era possível visitá-la com a frequência que o caso requeria.
Por conseguinte, eu a trouxe de carro imediatamente para minha casa. Pensando na possibilidade de ocorrer o pior durante a viagem, pedi ao marido que também viesse junto. Eu, ao mesmo tempo em que a amparava com uma das mãos, ministrava-lhe de orei com a outra, e assim chegamos à minha residência sem qualquer contratempo. De madrugada, a acompanhante da doente veio me chamar e corri para o quarto onde ela se encontrava. Segurando minha mão com força, ela me disse: Sinto que algo vai sair do meu corpo e estou com muito medo. Deixe-me segurar sua mão. Tenho o pressentimento de que vou morrer hoje. Gostaria que chamasse meus familiares com urgência. Telefonei-lhes em seguida e quando eles chegaram de carro, acompanhados do médico da firma do marido, já havia decorrido mais de 1 hora. A essa altura ela estava em coma, com a pulsação fraca. O médico examinou-a e disse que sua morte era questão de horas. No entanto, a enferma continuou em estado de coma, rodeada pelos familiares, sem alteração do quadro até a noite. Por volta das 20 horas, repentinamente ela abriu os olhos e começou a olhar à sua volta e, admirada, disse: Estive num local tão bonito que nem sei como descrevê-lo. Era um jardim totalmente florido, onde se encontravam muitos entes celestiais de rara beleza. Mais adiante ao fundo, um senhor de ares nobres, semelhante à figura de Kanzeon Bosatsu que se vê em pinturas sacras, olhou em minha direção e sorriu. Ajoelhei-me em agradecimento e justo nesse momento acabei despertando. Agora estou me sentindo tão bem como não acontecia desde que adoeci. No dia seguinte, ela não tinha mais nenhuma dor ou sofrimento. Na verdade, ela se restabeleceu por completo, restando apenas um pouco de fraqueza. Após aproximadamente 1 mês, ela retornou ao seu estado normal. Esse exemplo nos mostra que o espírito daquela senhora saiu do corpo por alguns instantes, foi até o segundo paraíso budista e lá teve seus pecados e impurezas purificados por Kanzeon Bosatsu. Outro exemplo. Uma jovem de aproximadamente 20 anos foi curada de tuberculose pulmonar grave. Depois de aproximadamente 1 ano, teve uma recaída e morreu. Então fiz o sufrágio do seu espírito. Essa jovem tinha um irmão mais velho problemático que era beberrão e preguiçoso. Certo dia, 2 ou 3 meses após o falecimento da moça, ele estava sentado na sala e notou uma espécie de nuvem lilás a alguns metros à sua frente no alto. Essa nuvem começou a baixar devagar e ele viu sua falecida irmã em pé sobre a nuvem. Olhando bem, notou que seu semblante estava mais belo do que quando era viva e que usava uma elegante vestimenta semelhante aos kimonos da antiga nobreza. Ela então lhe disse carinhosamente: Vim aconselhá-lo a abandonar a bebida. Por favor, pense no bem da nossa família e no seu próprio e deixe o álcool. Dizendo isso, desapareceu na nuvem lilás em direção ao alto. Decorrido alguns dias, aconteceu a mesma coisa, e o fato tornou a se repetir pouco tempo depois. Na terceira vez, uma bela ponte curva, toda pintada de vermelho, surgiu diante do rapaz, e a irmã, descendo na nuvem lilás, atravessou a ponte e lhe disse: É a terceira vez que venho. A partir de hoje não terei mais permissão de Deus para vir. Esta é a última vez. Novamente aconselhou que ele abandonasse a bebida. Depois disso, o fato não se repetiu. Evidentemente, nesse caso, a pessoa teve temporariamente a capacidade da visão espiritual. Esse é um exemplo real que ilustra muito bem a descida de um habitante do paraíso ao mundo material. Outra observação interessante é o fato de que o referido irmão não professava nenhuma fé e não tinha qualquer interesse por questões espirituais. Portanto, como não havia influência do subconsciente, evidentemente aquela visão não foi fruto da sua imaginação. Foi sua mãe quem me contou essa história. O próximo exemplo é de um rapaz de um pouco mais de 20 anos com uma doença que não era do corpo físico, mas sim que poderíamos chamar de espiritual. Nessa época ele estava perdidamente apaixonado por uma meretriz. A um passo da consumação do duplo suicídio, consegui salvá-los milagrosamente. Foi por pouco, pois no bolso do rapaz estava o veneno que ambos iam tomar.
Levei-o para minha casa e, ao iniciar o exame espiritual, um espírito de raposa se manifestou por meio dele e disse-me que havia influenciado para levá-lo ao suicídio. Em cerca de 20 minutos terminei o exame, não sem antes ter advertido aquele espírito. O jovem, no entanto, continuava na mesma postura, de olhos cerrados, com as palmas das mãos unidas à altura do peito, postura da pessoa durante o exame espiritual. Sua cabeça estava inclinada para o lado esquerdo. Passados 3 ou 4 minutos, finalmente abriu os olhos, mas continuou ainda com a cabeça inclinada, com ar de espanto, e disse-me: vi uma coisa misteriosa. Alguém ao meu lado estava tocando um instrumento semelhante ao cotô, cujo som era indescritivelmente belo e refinado. Encantado, eu olhava à minha volta e notei que estava em um lugar em que me pareceu o interior de um santuário muito espaçoso. No fundo havia uma escada, e no topo desta uma cortina de bambu. Aí o senhor, vestido com trajes litúrgicos shintoístas, subiu a escada suavemente e entrou no aposento, do outro lado da cortina. Então contestei: se você viu a pessoa de costas, não podia ter reconhecido quem era. Ele replicou: não, tenho certeza que era o senhor. E descreveu a indumentária: ornamento de cabeça, túnica azul e calça vermelha. Ele teve a visão espiritual temporária e pôde ver o mundo espiritual. Esse rapaz era funcionário de uma loja comercial e, por não professar nenhuma fé, não tinha conhecimento em absoluto sobre assuntos espirituais, e por isso mesmo acho que seu relato merece total credibilidade. Ressalta-se que à esquerda do lugar onde ele estava sentado ficava o altar com a imagem de Deus. Provavelmente, naquele momento, meu Yuktai, que estava no interior daquele santuário, apareceu para ele. Os 3 exemplos citados poderão servir de referência para o conhecimento do interior das edificações e dos jardins do paraíso e também de como seus habitantes descem à terra. Em seguida, vou descrever a situação do paraíso búdico. Uma virgem de 18 anos serviu de médium, incorporando o espírito de um de seus ancestrais, um samurai que falecera numa batalha travada há mais de 200 anos. Este guerreiro fora ardoroso adepto da seita budista Shingon. Logo após sua morte, portanto, passou a integrar a organização liderada por Kobodaishi. Em resposta às minhas perguntas, o espírito disse: quando cheguei a essa organização, havia centenas de espíritos, mas ano após ano, o número de espíritos que reencarna é maior do que o número de espíritos que ingressa nela, de modo que agora só existem mais ou menos 100. Moramos em um grande mosteiro e não executamos nenhum serviço propriamente dito. Passamos as horas apenas nos divertindo. Tocamos kotô, shamisen, flauta, tambor e outros instrumentos musicais. Pintamos, esculpimos, lemos, caligrafamos, jogamos jogos de tabuleiro, etc. Ou nos distraímos de outras maneiras semelhantes às existentes no mundo material. De vez em quando, há palestras feitas pelo próprio Kobodaishi e por um respeitável bonzo cujo nome esqueci, e isso constitui a maior das alegrias para nós. Parece que às vezes Kobodaishi vai ao encontro de Buda Sakyamuni, que por sua vez está em um subplano acima de um paraíso búdico, num lugar em que a luz é tão intensa e ofuscante a ponto de quase não se conseguir olhar em sua direção. Fora do mosteiro há um grande lago em cuja superfície flutuam inúmeras folhas de lótus tão grandes que nelas cabem 2 pessoas. A maioria é ocupada por casais que são levados aonde desejam ir sem precisar remar. Não há noite, é sempre dia, e a claridade é um pouco mais branda do que a dos dias ensolarados do mundo material. Os raios de luz são dourados e provocam uma sensação suave e agradável. Em muitas oportunidades, ouvi os espíritos que habitam o paraíso búdico dizer que se sentem enfadados quando já se encontram ali há muito tempo. Uma vez que apenas se divertem o tempo todo, acabam ficando entediados, por isso frequentemente eles me solicitam para serem remanejados para o mundo divino. Não foram poucos os espíritos que transferi para este último, atendendo a seus pedidos.
Isso se dá devido ao fato de eles tomarem conhecimento de que o mundo divino entrou recentemente numa fase de grande atividade e que todas as divindades e espíritos estão extremamente atarefados. Evidentemente, isso é causado pela aproximação do mundo do dia. Este é regido pelos deuses, ao passo que o mundo da noite era regido pelos Budas. Vejamos agora o inferno. O mais baixo dos 3 subplanos do inferno é um mundo de completa trevas e escuridão, um local totalmente congelado. É chamado pelos shintoístas de fundo do inferno. Os budistas o denominam de inferno de frio extremo e no ocidente simplesmente dão-lhes o nome de inferno. O espírito que cair aí fica sem ver nada durante dezenas ou centenas de anos, petrificado, permanece completamente imóvel. Sua situação é tão lastimável que não encontro adjetivos para descrevê-la. Ao ouvir o espírito salvo desse local, fiquei horrorizado. O gélido inferno retratado por Dante Alighieri na Divina Comédia não é nenhuma fantasia. O subplano médio do inferno é formado por locais conhecidos desde os tempos antigos, como o mundo das lutas, o mundo das bestas, o mundo dos desejos carnais, mundo dos famintos, montanha de agulhas, lagoa de sangue, inferno de serpentes, inferno da sala das abelhas, inferno de formigas, etc. Os encarregados de supervisionar esses locais são criaturas semelhantes aos ogros ou demônios que vemos nas pinturas sacras budistas de cor azul ou vermelha. Os policiais e os carcereiros, que em vida foram extremamente violentos e cruéis, se transformam nessas criaturas. Um dos castigos do inferno consiste em espancar os espíritos com barras de ferro cheias de espinhos. Segundo relatos dos espíritos, a dor é várias vezes maior do que se fosse no corpo carnal. Isso talvez ocorra porque, sem a proteção deste, os nervos são atingidos diretamente. Darei mais exemplos do sofrimento do inferno. A montanha de agulhas é o local onde os espíritos são obrigados a andar sobre agulhas e a dor que sentem é indescritível. O inferno da Lagoa de Sangue é o lugar onde, obrigatoriamente, vão os espíritos das mulheres cuja morte foi motivada por gravidez ou parto. Pelo que ouvi de muitos espíritos, eles ficam submersos até o pescoço nessa lagoa, cujo ar se encontra impregnado de cheiro de sangue. Ali existe uma infinidade de vermes que sobem continuamente pelo rosto, provocando uma sensação horrível, e os espíritos vivem a tirá-los incessantemente com a mão. Esse sofrimento geralmente dura mais ou menos 30 anos. O inferno da sala de abelhas foi descrito pelo espírito de uma gueixa que incorporou no empregado de um salão de beleza. O espírito é colocado dentro de uma caixa onde mal cabe uma pessoa, e inúmeras abelhas picam todas as partes do corpo, causando um sofrimento indescritível. O inferno do fogo é para onde vão aqueles que morreram queimados ou se atiraram na cratera de um vulcão. Vou relatar um caso a respeito disso. Um homem de meia idade que sofria de epilepsia causada por fogo me contou que costumava despertar de repente de madrugada. Então enxergava labaredas a alguns metros de distância, e quando elas chegavam bem perto ele tinha convulsões e perdia os sentidos. Além disso, seu corpo apresentava febre altíssima. Ele disse que esse problema teve início no ano seguinte ao grande terremoto, razão pela qual se pôde concluir que o espírito que incorporava nele era de alguém que morrera carbonizado no referido terremoto. Nesse sentido, a maioria dos espíritos daqueles que morreram carbonizados, vítimas do recente bombardeio aéreo, deve estar evidentemente sofrendo no inferno do fogo. Por esse motivo, seus familiares não devem negligenciar o sufrágio. O mundo dos desejos carnais é o inferno em que os espíritos caem devido a relacionamentos amorosos impuros, e para cada caso há um sofrimento diferente. Por exemplo, quando o casal se suicida por amor, os espíritos de ambos ficam grudados e não podem se separar. Isso é causado pelo sono em que tiveram de não se separar até a próxima reencarnação. Os que se suicidam abraçados ficam colados entre si e se arrependem profundamente devido ao incômodo e à vergonha.
Do mesmo modo, no caso de incesto, de relações imorais entre mestres e discípulos, etc., os espíritos ficam grudados ao contrário. Enquanto um permanece de pé, o outro fica de cabeça para baixo. O incômodo, o sofrimento e a vergonha fazem com que os espíritos sintam um profundo remorso. Diante do que foi exposto, poderão entender o grave equívoco daqueles que se suicidam por amor, acreditando que após a morte poderão juntos viver alegremente no paraíso. Pode-se também compreender que o mundo espiritual é realmente imparcial. É preciso saber ainda o que ocorre com os que são avarentos no mundo material, apesar de possuírem muito dinheiro. Trata-se de pessoas materialmente ricas, mas espiritualmente pobres. Passando para o mundo espiritual, elas se tornam paupérrimas e, por ficarem numa situação de penúria, acabam se arrependendo imensamente. Outras, porém, no mundo material, mesmo tendo um nível de vida inferior ao da classe média, se contentam com o que têm, vivem o dia a dia com muita gratidão e, sempre que podem, empenham-se na soma de atos meritórios, dedicando em prol da sociedade e do próximo. Tais pessoas, ao entrarem no mundo espiritual, tornam-se ricas e vivem felizes. Contudo, existe uma outra causa para a ruína dos milionários. Há pessoas que não desembolsam o dinheiro que deveriam despender e não pagam o que deveriam pagar. Com isso, constitui uma espécie de roubo. Espiritualmente, significa que elas estão acumulando dinheiro furtado, a que se acrescentam juros. Consequentemente, na prática, os bens vão diminuindo e, pela lei espírito precede a matéria, um dia essas pessoas acabam arruinadas. Geralmente, o herdeiro de um milionário é esbanjador e dilapida toda a fortuna da família. Temos visto esses casos com frequência, mas conhecendo o princípio acima referido, poderão compreender o motivo. A decisão de se dissolver os poderosos conglomerados empresariais japoneses em decorrência da Segunda Guerra Mundial teve a mesma causa. Esses conglomerados não pagaram aos funcionários e operários a remuneração que lhes era devida e enriqueceram às custas do acúmulo desse dinheiro. Com relação às taxas de rendimento de capital, sendo que a caderneta de poupança, por exemplo, é o investimento mais seguro, deveria ter uma porcentagem de lucros de mais ou menos 3%. Já os rendimentos dos títulos públicos, que são um pouco menos seguros, deveriam ser de 3,5%. Os dos fundos de investimento de 3,8% e a compra e venda de ações que envolvem mais riscos de 3 a 5%. Com base no critério exposto acima, se pensarmos racionalmente, considerando essas porcentagens adequadas, a porcentagem justa de lucros do capitalista deveria ser de 7 a 8% ou até 10%. No caso de um lucro maior, o justo seria dividir a parte excedente entre os trabalhadores. Contudo, a maioria dos capitalistas não mostra nenhuma predisposição nesse sentido, pensando apenas em satisfazer sua ambição e em obter o máximo de lucro. É por isso que eles temem os movimentos trabalhistas e sofrem com problemas como o das greves. Ora, apropriar-se do rendimento que deve ser distribuído aos trabalhadores significa tirar-lhes dinheiro, ou seja, roubá-los. Por conseguinte, pelo fato desses capitalistas se tornarem poderosos conglomerados empresariais por meio do acúmulo do dinheiro roubado e de viverem no luxo e na ostentação, os céus não perdoam. Além disso, no mundo espiritual, os juros aumentaram tanto que agora tais organizações estão sendo obrigadas a devolver o valor roubado, acrescido dos juros. Na verdade, por terem cavado a própria sepultura, não há como culpar os outros. Em contrapartida, se eles fizerem uma justa distribuição dos lucros com os trabalhadores e somar atos meritórios, empregando sua fortuna em prol da sociedade e do próximo, serão respeitados por todos e prosperarão eternamente. Falemos sobre o subplano mais alto do inferno. É o local para onde vão os espíritos que estão prestes a alcançar o plano intermediário após terem cumprido a pena no inferno. A maioria dos trabalhos a que estão submetidos é de natureza leve, como levar os alimentos oferecidos nos oratórios e nas moradas dos ancestrais nos lares,
ser portador de avisos e mensagens, dar assistência a outros espíritos, etc. A propósito, existe um ponto importante a saber a respeito dos alimentos ofertados aos espíritos. Mesmo os espíritos, se não se alimentarem, sentem fome. Contudo, em que consiste esse alimento? O espírito serve-se da energia espiritual dos alimentos. Ao contrário do que se passa no mundo material, ele se satisfaz com uma quantidade extremamente reduzida de comida, por exemplo, uns 3 grãos de arroz por dia. Portanto, o alimento comumente oferecido nos lares é bastante para um grande número de espíritos e ainda resta muito. As sobras são dadas àqueles que se encontram no mundo dos famintos. Graças a esse ato virtuoso, os antepassados dessa família elevam-se mais rapidamente. Sempre que possível, devemos oferecer alimentos aos antepassados, pois se devido à nossa negligência eles ficarem famintos e se verem forçados a roubar para comer, consequentemente cairão no mundo dos famintos ou encostarão em animais como o cão ou gato para satisfazer sua fome e acabarão descendo ao mundo das bestas. Tal como diz o ditado, quem se junta aos porcos, farelo come. Quando o espírito humano encosta em algum animal, ele perde gradativamente a forma humana e assume o aspecto desse animal. No caso da reencarnação, ele nasce como esse animal, cuja forma ele assumiu. Entretanto, diferentemente dos espíritos dos simples animais, ele entende a fala humana. Existem cavalos, cães, gatos, raposas, tanuques, serpentes, etc., que entendem a linguagem humana. Trata-se da reencarnação desse tipo de espírito. Após certo grau de aprendizado sobre forma animal, o espírito volta a reencarnar como um humano. Devo chamar a atenção para o seguinte ponto. Caso alguém seja acometido por infortúnios após matar cobras, gatos, etc., é porque se tratava de um espírito humano sob forma de animal. Se não for esse tipo de espírito, não ocorrem infortúnios. Existe uma cobra esverdeada chamada de Aodaisho, que costuma viver por várias gerações próximo das casas de famílias tradicionais. Ela é reencarnação do espírito de um ancestral em forma de cobra que está protegendo seus descendentes. Se esses a matarem, o espírito do antepassado se zangará e aplicará punições, como por exemplo a ocorrência de falecimento na família ou de sua descendência. Da mesma forma, quando se destrói o Inari ou quando se descuida da realização de cerimônias que vinham sendo realizadas tradicionalmente, é comum receber sinais de advertência. Se isso não for percebido, pode ser até que ocorra o fim da linhagem familiar. Por esse motivo é muito importante ficar atentos a tais fatos. É grande o número de exemplos como esses. Portanto, entre os leitores, sem dúvida, deve haver quem tenha conhecimento de algum caso semelhante. Vou contar uma experiência minha. Certa vez fui ministrar de orei e na casa havia um cão de grande porte. O dono me disse: o comportamento desse cão é curioso. Nunca sai para a rua, vive a maior parte do tempo na sala de estar e só se senta em almofada de seda de alta qualidade. Se uma pessoa da família o chama, ele atende, mas o mesmo não acontece se for um empregado. Em relação à comida, também é cheio de luxo, jamais come qualquer coisa. Entende perfeitamente a fala humana e não gosta de ficar na cozinha nem nos aposentos inferiores. Enfim, em tudo ele é idêntico ao ser humano. Então dei a seguinte explicação. Este cão é um ancestral seu que desceu ao mundo das bestas e reencarnou em forma de cão. Pela afinidade espiritual passou a ser criado por sua família. Por esse motivo ele faz questão que lhe dispense o tratamento devido ao ancestral. Assim a pessoa se sentiu satisfeita com a explicação. O caso seguinte também é verídico, foi vivido por um dos meus discípulos há mais de 20 anos. Ele tomou conhecimento de que uma senhora de meia idade, residente na cidade de Yokohama, estava sofrendo uma tortura incomum
e, cheio de curiosidade, foi logo visitá-la. Ela usava um pano branco em volta do pescoço, e qual não foi a sua surpresa quando ela o tirou? Havia uma cobra enrolada no seu pescoço. Essa cobra entendia a linguagem humana. Na hora das refeições, a referida senhora pedia-lhe a permissão para se alimentar, dizendo que limitaria a comida a 1 ou 2 tigelas. Nesse caso, a cobra afrouxava a pressão, porém, quando tentava comer além do prometido, o animal pressionava novamente e não a deixava comer de forma alguma. Foi a própria senhora que lhe contou por que aquilo se sucedia. Pouco depois do meu casamento, minha sogra adoeceu e eu não lhe dava comida para que ela morresse logo. Em consequência disso, ela acabou morrendo praticamente de inanição. E continuou. Seu espírito foi tomado de grande ódio e, para vingar-se de mim, reencarnou sob forma de cobra e me tortura dessa maneira. E concluiu. Gostaria de alertar o maior número possível de pessoas sobre quão terrível é o pecado, e assim redimir-me um pouco que seja. Este era o seu mais profundo desejo. Há um equívoco na sociedade a respeito do emprego de animais no trabalho. Considerar que animal é igual ao ser humano. A forma grosseira de lidar com os animais pode parecer doloroso do ponto de vista humano, mas não é bem assim. Bois e cavalos, por exemplo, até desejam esse tratamento, e por isso propositalmente caminham devagar para serem chicoteados. Correm, não por causa da dor, mas pelo prazer do açoite. Entre homens e mulheres existe uma anomalia sexual conhecida como masoquismo, em que eles sentem prazer por meio da violência física. Isso é motivado pelo encosto do espírito de animais como bois e cavalos que gostam de apanhar. Para finalizar, acrescento uma explicação sobre o Butsudan, oratório budista. Seu interior reproduz o paraíso búdico para onde os antepassados são convidados. No paraíso búdico, a comida e a bebida são fartas. Todos os tipos de flores desabrocham. Paira no ar um perfume agradável e ressoam as mais refinadas músicas. Portanto, com base nessa imagem, mesmo que de forma singela, são oferecidos alimentos, flores e incenso. Seguindo esse mesmo raciocínio, nos templos as batidas no mokugyo, nos pratos de metal, bem como o som das flautas, têm um efeito de música. O bater do sino na ocasião em que se oferece comida no Butsudan serve como um sinal para o mundo espiritual. Em 5 de fevereiro de 1947. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama. Transição da noite para o dia. Conforme já falei a respeito da relação entre o mundo espiritual e o mundo material, tudo o que se passa neste é a projeção do mundo espiritual, onde está ocorrendo uma grande mudança. Conhecendo-se esse fato, tudo se torna claro aos nossos olhos. Todas as coisas existentes entre o céu e a terra nascem e se desenvolvem, bem como são criadas e destruídas pela ação daqueles dois mundos numa evolução infinita. Numa visão ampla, o universo é macro-infinito e, ao mesmo tempo, um conjunto de micro-infinitos que é o mundo da matéria. Por meio de sua contínua transformação, a cultura se desenvolve ininterruptamente. Meditando sobre isso calmamente, não podemos deixar de sentir a vontade do universo, isto é, o objetivo e a intenção de Deus. Em tudo há distinção entre yin e yang, claro e escuro, dia e noite. Quando observamos a mudança das 4 estações do ano, a ascensão e o declínio de todas as coisas, notamos que isso também se encaixa perfeitamente em nossa vida. Existem ainda as classificações pequeno, médio e grande para tudo. Aplicando tal raciocínio ao tempo, podemos dizer que, assim como ocorre a alternância do dia e da noite no espaço de um dia, ela se dá igualmente em intervalos de 1, 10, 100, 1000, milhares ou dezenas de milhares de anos. É um fenômeno que ocorre no mundo espiritual. No mundo material,
só notamos a diferença no espaço de 24 horas. Obedecendo a esta lógica, no mundo espiritual é chegada a hora da mudança da noite para o dia, que efetivamente se processa em intervalos de alguns milhares ou dezenas de milhares de anos. Trata-se de um fato extremamente importante, cujo conhecimento é imprescindível à compreensão do princípio do Jorei. Além disso, o conhecimento dessa mudança possibilita vislumbrar o futuro do Jorei e do mundo, o que conduz o ser humano à paz interior. Explicarei como está se projetando no mundo material a mudança que ocorre no mundo espiritual em milhares e milhares de anos. Nesse sentido, até agora, era noite no mundo espiritual. Nele, da mesma forma que no mundo material, a noite é escura e só periodicamente há luar. Obviamente, há bastante elemento água, e quando a lua se esconde, resta somente a luz das estrelas. Se estas forem encobertas pelas nuvens, a escuridão será completa. Observando-se os fatos do mundo material, que são a projeção do que ocorre no mundo espiritual, isso fica evidente. A alternância dos períodos de paz e guerra e a ascensão e queda das nações podem ser comparadas às fases da lua cheia e da lua nova. Agora, um ciclo se encerrou. É justamente o momento da mudança para o dia, que corresponde ao alvorecer. A transição da noite para o dia no mundo espiritual acarretará uma experiência inédita para a humanidade. Uma grande, espantosa, temível e ao mesmo tempo feliz mudança está para ocorrer e seus sinais já estão surgindo. Vejamos. O mundo do dia é como no mundo material. Primeiro aparecem pinceladas da luz do sol no horizonte a leste. Atentem, por exemplo, para a grande transformação ocorrida no Japão, que fica no extremo leste do planeta, ou seja, o país do sol nascente. Nele já se iniciou o fim da cultura da noite, ou seja, da cultura existente. Observem, entre outros fatos, o colapso de cidades de grande importância cultural, a situação calamitosa da economia e da indústria, a queda dos líderes e o declínio das classes privilegiadas. Tudo isso é consequência da mudança a que nos referimos. E o que virá em seguida é a construção da cultura do dia, que também já está despontando, representada no Japão pelo desarmamento, seguindo da ascensão da democracia. Esses dois acontecimentos, absolutamente inimagináveis desde o estabelecimento do Japão como nação, há 2.600 anos, constituirão o primeiro passo para a consolidação da eterna paz mundial. O mundo da noite significa uma era de trevas, caracterizada por lutas, fome e doenças. Em contraposição, o mundo do dia significa uma era de luz, plena de paz, fartura e saúde. O Japão atual expressa bem a fase de transição entre esses dois mundos. O sol que começa a despontar no leste logo deverá atingir o zênite. O que significa isso? Significa o colapso total da cultura da noite em escala mundial. Ao mesmo tempo, ouvir-se-á o brado do nascimento da cultura do dia. Pode-se mais ou menos ter uma ideia disso pelos fatos ocorridos no Japão, os quais, em pequena escala, já mostram um modelo dessa cultura. Assim, aproxima-se um momento decisivo para o destino da humanidade, e dele talvez ninguém conseguirá escapar. Restará apenas o caminho de minimizar os sofrimentos. E aqui vou apresentar-lhes um meio para isso. Conhecer o princípio do Jorei e participar dos projetos de construção da cultura do dia. Há um trecho na Bíblia que diz: "E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim." Isso, acredito eu, indica que meus textos cumprirão a referida missão. Para esclarecer o princípio do Jorei, precisei explicar até o destino do mundo.
Todavia, era sumamente importante que o fizesse, pois tanto a descoberta do princípio do Jorei quanto dos equívocos da medicina fundamenta-se na transição da noite para o dia. De acordo com o que já expliquei, a causa das doenças são as nuvens espirituais, e eliminá-las é a condição única para a cura das doenças. Por que então, no mundo anterior ao surgimento do Jorei, ninguém havia conseguido descobrir isso? O motivo é o seguinte: existem dois métodos de cura das doenças. O primeiro é fazer com que as toxinas retornem ao estágio anterior ao início da purificação, ou seja, o método de solidificação. O segundo é o oposto, é o método de dissolver as toxinas e eliminá-las. Assim sendo, acredito que os leitores puderam compreender que a medicina convencional utiliza o método de solidificação e o Jorei o método de dissolução. Sendo o princípio do Jorei a irradiação da misteriosa luz invisível emanada do corpo humano, qual seria então a natureza dessa luz? Ela é uma espécie de energia espiritual peculiar do corpo humano e seu componente principal é o elemento fogo. Portanto, na administração do Jorei, necessita-se de grande quantidade desse elemento. À medida, porém, que se aproxima o mundo do dia, o elemento fogo vai aumentando no mundo espiritual, pois a fonte de irradiação desse elemento é o Sol. Assim sendo, além de ser eficiente na eliminação das doenças, o elemento fogo possui mais um fator de importância decisiva. Seu incremento no mundo espiritual acelera o processo de purificação do corpo material, porque a transformação ocorrida naquele mundo causa influência direta no corpo espiritual. O aumento do elemento fogo tem a função de auxiliar a intensificação da energia purificadora das nuvens espirituais. Assim sendo, ao mesmo tempo em que as doenças aparecerão mais facilmente, o tratamento solidificador empregado pela medicina atual terá um efeito cada vez menor e, por fim, se tornará ineficaz. No mundo da noite, era preciso que transcorressem vários anos para haver uma nova dissolução das toxinas anteriormente solidificadas. Mas esse período diminuirá para um ano, meio ano, 3 meses, um mês, e no final a solidificação se tornará impossível. Um excelente exemplo do que estamos dizendo é a vacinação. O fato que se segue é verídico e ocorreu no Japão. Algumas décadas diziam que uma aplicação de vacina imunizava a pessoa para o resto da vida. Mas aos poucos o período de imunização foi reduzido para 10 anos, depois para 5, e nos últimos tempos seu efeito tornou-se pouco eficaz. A cada ano que passa, outros tipos de doenças tendem a aumentar. Esta é uma realidade que não podemos deixar passar despercebida. Pelo exposto, os leitores poderão entender que, pouco a pouco, está se processando a transição da noite para o dia. Na era da noite, para o tratamento das doenças, era mais vantajoso solidificar as toxinas que dissolvê-las, pois não havia elemento fogo suficiente para promover sua dissolução. Assim, era inevitável adotar-se provisoriamente o método de solidificação. Eis a pavorosa falácia que se tornou a causa dos sofrimentos da humanidade, como as guerras, a fome, as doenças e a diminuição da duração da vida. Em 5 de fevereiro de 1947. Faça uma dedicação virtual. Compartilhe os vídeos dos ensinamentos de Meishu Sama. Compartilhe agora. Princípio do Jorei, primeira parte. Creio que o princípio do Jorei é um assunto difícil para as pessoas da atualidade entenderem, dada a limitação da educação que receberam. Isso é inevitável, uma vez que a educação atual está totalmente fundamentada no materialismo. Pensando bem,
Ao observarmos os feitos dos fundadores de diversas religiões, por meio de documentos escritos e da tradição oral, constatamos invariavelmente que eles realizaram milagres. Este fato é mais evidente nas grandes religiões. Por outro lado, pelo estágio cultural daquela época, o povo simplesmente se satisfazia com a religião quando esta concedia benefícios e milagres, sem mesmo procurar entender o conteúdo ou a teoria que a embasavam. Lamentavelmente, ainda hoje podemos imaginar que, se não tivesse sido crucificado, Jesus Cristo, aquele que mais milagres realizou, teria salvado uma grande parte da humanidade e sua doutrina estaria ainda mais difundida. Não obstante, seu tempo de atuação foi bastante curto, sem dúvida em decorrência de a força de Satanás ter sido inegavelmente superior, dada a prematuridade do tempo no mundo espiritual. Esse tempo finalmente amadureceu e adveio a grande transição naquele mundo. Através da nossa intuição espiritual, podemos ver claramente que o poder de Satanás está enfraquecendo dia após dia. Através da revelação divina, foram-me esclarecidos todos os acontecimentos até hoje considerados mistérios do mundo. Assim, é-me possível distinguir o certo e o errado, explicar o fundamento do bem e do mal, corrigir o erro de todas as coisas. Em face da realidade atual, que pende apenas para o progresso da cultura material, definitivamente vou incrementar o avanço da cultura espiritual e, com o desenvolvimento integrado de ambas, fazer surgir o mundo ideal, o paraíso terrestre. Nesse sentido, elucidarei alguns fundamentos dos excelentes resultados alcançados pelos membros de nossa Igreja por meio de milagres surpreendentes. Diferentemente dos primórdios da civilização, ou ainda da época da cultura pouco desenvolvida, atualmente o ser humano não confia plenamente apenas na manifestação de milagres. Sem uma explicação teórica dos fatos, ele não se convence de jeito nenhum. Uma das causas da decadência das religiões tradicionais é que elas simplesmente negam a cultura material e não conseguem proporcionar aos seus seguidores as graças recebidas nesta vida. Vou explicar o princípio do Jorei, método pelo qual os fiéis da nossa igreja manifestam milagres. Estende-se a mão em direção à pessoa enferma a certa distância. Tal ato faz com que doentes em estado grave melhorem rapidamente. Mesmo as dores mais fortes diminuem ou desaparecem em curto espaço de tempo. Portanto, só podemos dizer que se trata de milagre. Há inúmeros exemplos de fiéis recém-ingressos que conseguiram reverter o quadro de pacientes desenganados. Trata-se, pois, de uma questão completamente fora da lógica da visão materialista da atualidade. A medicina atual é o resultado de milhares de anos de estudos e de aperfeiçoamento constante de renovados estudiosos de vários países. E seus métodos terapêuticos são respeitados pela minúcia e sofisticação. Entretanto, não é exagero considerar como maravilha do século o fato de um indivíduo comum obter resultados notáveis ministrando Jorei a doentes que não conseguiram restabelecer-se com o tratamento de especialistas formados à custa de elevadas despesas com estudos e pesquisas durante dezenas de anos. É realmente um fato que está além da razão. Todavia, é difícil para as pessoas aceitarem esses resultados só de ouvir falar. Ao contrário, acabam considerando-os como superstição ou insanidade, o que talvez seja uma reação natural. Afinal, trata-se de um grande acontecimento inédito na história. A declaração audaciosa de um mundo livre de doença, pobreza e conflito, feita pela nossa Igreja, não seria possível
caso não tivéssemos absoluta certeza disso. Se não possuísse competência para tal, ela estaria enganando o mundo e cometendo um delito imperdoável. No entanto, os milagres que citei, na verdade, para nós, não são milagres, pois possuem fundamentos sólidos e surgem porque devem surgir. Já que tudo isso está embasado em explicações científicas, vou escrever a respeito o mais detalhadamente possível. Segunda parte. Para explicar o princípio do Diorei, torna-se indispensável o conhecimento de um fato que passo a expor. Todas as coisas existentes no universo são constituídas não só de matéria, mas também de espírito invisível aos nossos olhos. O ser humano, logicamente, é igualmente formado de espírito e de corpo físico. Numa classificação sumária, o espírito é a essência do Sol, o corpo físico as essências da Lua e da Terra. Em termos mais compreensíveis, o espírito é fogo, yang, masculino, frente, vertical e dia. O corpo, por sua vez, é água, yin, feminino, verso, horizontal e noite. A ciência, porém, não admite a existência do espírito objetivando somente a matéria. E isto é o que constitui o erro fundamental. Ora, se o ser humano fosse desprovido de espírito, não passaria de um simples objeto. Seria apenas uma matéria inanimada, como o pau e a pedra, sem vida e sem atividade mental. A razão do erro da ciência, até hoje, consiste em não compreender essa teoria tão simples. Para os cientistas, no espaço só existe o ar, nada mais. Todavia, a verdade é que, além do ar, existe um número incalculável de elementos invisíveis. Lamentavelmente, a ciência ainda não progrediu a ponto de detectá-los. Por felicidade, eu descobri a existência desses elementos, tendo dado ao conhecimento obtido o nome de ciência espiritual. Com essa descoberta, evidentemente, iniciou-se a época em que as doenças, o maior sofrimento da humanidade, serão extintas. Tudo o que diz respeito a elas e permanecer obscuro até hoje foi elucidado. Portanto, podemos dizer que as pesquisas no campo da medicina, na forma como existem hoje, não são mais necessárias. A seguir, vou mostrar a origem do aparecimento das doenças. Conforme eu já disse, o ser humano é constituído de espírito e matéria, que segue o princípio da dualidade. O fato dele estar vivo e movimentar-se é porque há a união e integração entre o espírito e a matéria, e o espírito movimenta a matéria. O espírito possui a mesma forma do corpo físico e, dentro dele, localiza-se a consciência, no centro da qual, por sua vez, está a alma. A ação dessa trilogia manifesta-se como vontade sonem. O espírito que é invisível, ou seja, a vontade sonem, governa o corpo. Portanto, é como se o espírito fosse o chefe e a matéria o subordinado. Isto é, o espírito rege a matéria. Dando um exemplo simples, quando uma pessoa movimenta os braços e as pernas, estes não se movimentam livremente por si próprios, mas sim obedecendo à vontade sonem da pessoa. Todas as partes do corpo, sem exceção, inclusive a boca, o nariz, os olhos, etc., mexem-se dessa forma. Até a doença obedece ao mesmo princípio. Para que possam entender bem, vou exemplificar com o furúnculo, do qual todo mundo tem experiência. O furúnculo surge como uma pequena protuberância e vai inchando gradualmente e tomando uma cor avermelhada. Normalmente vem acompanhado de febre e a pessoa começa a sentir dores e coceira no local. Esse fenômeno constitui uma atividade de eliminação das toxinas do corpo físico, por ação fisiológica natural.
As toxinas acumulam-se em determinada parte do corpo e são dissolvidas e liquefeitas pela febre, o que torna a sua eliminação mais fácil. E este é o processo de recuperação natural. Para formar um orifício de saída, a pele fica muito fina e flácida. Portanto, a coloração avermelhada é o sangue tóxico, visível por entre a pele, que se tornou fina e transparente. Depois, um pequeno orifício se abre e o sangue tóxico compulso começa a sair imediatamente. Com sua eliminação, termina a purificação. A explicação acima diz respeito ao corpo físico. Contudo, em que condições se encontra o espírito nessa ocasião? Ele apresenta uma espécie de nebulosidade no mesmo formato do furúnculo, em outras palavras, nuvens espirituais. Quanto mais grave a doença, mais densas são as nuvens. E por que motivo elas ficam concentradas numa parte do espírito? Através do processo contínuo de purificação, as nuvens espalhadas por todo o espírito se reúnem em um determinado local e surge a ação eliminatória. Isso constitui a doença. Existe, pois, uma relação inseparável entre o espírito e o corpo. Assim sendo, no caso do furúnculo, o tratamento médico promove a eliminação do sangue tóxico com pus através de perfuração ou incisão. Mas isso é um grande erro, pois, na maioria das vezes, a intervenção é realizada antes que o sangue atinja a suficiente concentração. Por essa razão, mesmo depois da incisão, o sangue purulento continua se acumulando nesse local por um longo tempo e, às vezes, a cicatrização torna-se demorada. Por esse mesmo motivo, a cicatrização da cirurgia de apêndice, por exemplo, pode levar anos. Um médico experiente aguarda o furúnculo amadurecer suficientemente para realizar a incisão. Este procedimento torna a cura completa mais rápida. Se desde o início a pessoa não se submeter a nenhum tipo de tratamento e esperar até que o furúnculo amadureça suficientemente e deixar que o sangue tóxico compulso seja eliminado através do orifício que se abriu naturalmente, verá que o resultado da cura é bem mais simples e rápido em comparação com a cirurgia. Por exemplo, um furúnculo perfurado prematuramente leva 1 mês para ser eliminado, e o furúnculo maduro, que sofre uma intervenção, 10 dias. E o que segue o processo natural, sem qualquer tratamento, 5. Todavia, o que incomoda é a dor e o sofrimento que a pessoa terá que suportar durante o período de amadurecimento até sua perfuração natural. E uma vez que, através da intervenção, pode se livrar prontamente da dor, a pessoa acaba concluindo que aquela é inevitável. Por mais que a dor e o sofrimento sejam intensos, esses cessam com o tratamento do Jurei, e a pessoa continua sem sentir dor até que o furúnculo se torne volumoso, com uma coloração avermelhada e ocorra a eliminação do sangue tóxico compulso. Diante de tal fato, todos ficam abismados. Vou falar a seguir sobre esse princípio misterioso. Há pouco referi-me ao princípio do espírito precede a matéria. Contudo, ele não se aplica apenas ao corpo humano. Todas as coisas do universo, sem exceção, obedecem a essa lei. Por conseguinte, o objetivo do Jorei é eliminar as nuvens espirituais. Através dele, as nuvens entram em colapso. Em outras palavras, o espírito delas morre. Mortas, obviamente, elas perdem toda a sua força e deixam de estimular os nervos. Esta é a razão do desaparecimento das dores. A seguir, explicarei o princípio pelo qual o Jorei promove a eliminação das nuvens. Terceira parte. De acordo com o que disse anteriormente, se alguém indagar o que vem a ser a verdadeira natureza das nuvens espirituais,
posso dizer que se trata de micro-organismos tóxicos que surgem em meio ao elemento água presente no corpo humano. Esses micro-organismos são partículas tão infinitesimais que certamente só poderão ser vistos em microscópios capazes de ampliar as imagens milhões de vezes. Explicarei em detalhes a razão do surgimento desses micro-organismos em outra ocasião. Aqui vou limitar-me a falar sobre o princípio que leva à extinção dos micro-organismos tóxicos. O método de extinção, sem dúvida, é a força espiritual. Então, de que forma o Jorei extingue as nuvens do espírito, ou seja, as toxinas, através do poder da radiação do corpo humano? O elemento básico dessa radiação são as ondas de luz emanadas pelo elemento fogo, que é a verdadeira natureza da luz. O elemento constituinte dessas ondas é exatamente o oposto ao dos micro-organismos tóxicos surgidos no elemento água, que, em outras palavras, podem ser comparados ao bem e ao mal. As ondas de luz são constituídas por partículas infinitesimais de luz e sua energia possui uma extraordinária força de eliminação de micro-organismos tóxicos. Explicarei a verdadeira natureza dessas ondas. As partículas que as constituem são irradiadas por Deus e são a fonte das graças recebidas nesta vida, manifestadas através dos milagres realizados pelo Jorei da nossa religião. Eu sabia que tanto os membros como as pessoas em geral estavam maravilhados e desejosos de conhecer o princípio do Jorei. Da minha parte, também tinha grande vontade de elucidá-lo, mas devido à prematuridade do tempo, não podia torná-lo público. Finalmente, chegou o momento em que se tornou imprescindível levá-lo ao conhecimento de todos. O método do Jorei que tenho empregado atualmente consiste em outorgar às pessoas um papel onde está escrita a letra Hikari, que significa luz. Os efeitos se manifestam quando esse papel é colocado junto ao peito como um objeto de proteção. Isso ocorre porque da letra Hikari se irradiam poderosas ondas de luz, que são transmitidas do corpo, através do braço, pela palma da mão de quem ministra o Jorei. O mais adequado é ministrá-lo a uma distância de aproximadamente 30 centímetros até alguns metros. E por que motivo se irradiam ondas de luz da letra Hikari? Elas são emitidas do meu corpo e pelo elo espiritual transmite-se instantaneamente a letra em questão. É muito semelhante às ondas de rádio. Se as ondas de luz são emitidas do meu corpo espiritual e propagadas através do elo espiritual, surge então a seguinte pergunta: que segredo existe em meu espírito? Quando compreenderem isto, a dúvida desaparecerá. No meu ventre há uma bola de luz que já foi vista por algumas pessoas e que normalmente mede uns 6 centímetros de diâmetro. A partir dela, ondas de luz irradiam-se infinitamente. E onde se encontra a fonte dessa bola de luz? Sua fonte é a Nioi no Tama de Kanzeon Bosatsu, que se encontra no mundo espiritual e da qual provém a luz infinita dirigida a mim. É o poder Kanon, também conhecido como poder incognoscível ou poder da inteligência sagrada. Corresponde ainda à bola de luz que Nyoirin Kanon traz comigo. Quarta parte. Convém falar a respeito de Kanzeon Bosatsu. Dentre todos os Budas, sua imagem era raramente exposta ao público. Há nisso um profundo mistério divino, mas não posso divulgá-lo totalmente, pois ainda não chegou o momento. Pretendo fazê-lo tão logo Deus me permita. Assim escreverei apenas sobre os mistérios cuja explicação é necessária para elucidar o Jorei. Naturalmente, a atuação de Kanzeon existe desde a época da introdução do budismo no Japão, mas até pouco tempo essa atuação se limitava à salvação do espírito.
Evidentemente, por meio de orações, as pessoas conseguiam graças, que aliás eram muito pouco significativas. A razão disso está no fato de que a luz era formada pela união dos elementos fogo e água, mas faltava o elemento terra. Como havia apenas dois elementos constituintes, a força era insuficiente para a concessão de graças. Contudo, chegou a hora de uma grande mudança no mundo espiritual. É o momento do fim do mundo, o juízo final citado na Bíblia. Tornou-se necessária, portanto, uma poderosa e absoluta força de salvação. Esta é a força da atuação conjunta dos três elementos: fogo, água e terra. A energia da Terra é o elemento básico da matéria e corresponde ao corpo humano. Ao passar pelo corpo, a luz é acrescida do elemento terra e daí nasce a força da atuação conjunta dos três elementos, ou seja, o poder Kannon. Explicando de maneira mais clara, quando a luz emitida pela bola de Kanzeon Bosatsu passa pelo meu corpo, manifesta-se como o poder Kannon, o qual, ao ser canalizado pelo corpo dos fiéis, torna-se uma força purificadora. Explicarei o que acabo de dizer. Desde a antiguidade, é sabido que orar diante da imagem de Kanzeon Bosatsu traz como benefício a eliminação das doenças e dos infortúnios. Contudo, o Jorei ministrado pelos fiéis de nossa religião tem apresentado benefícios várias vezes maiores. Isso ocorre porque as ondas de luz emitidas pelas imagens ou estátuas de Kanzeon Bosatsu são constituídas apenas pela força dos elementos fogo e água. Nelas não está contida a força do corpo físico, que é essencial. Outra razão é a grande mudança do mundo espiritual à qual eu sempre me refiro. Até meados de junho de 1931, no mundo espiritual, a quantidade do elemento água era maior e do elemento fogo menor. A partir de então, este último começou a aumentar gradativamente. E verdade que a mudança já se havia iniciado dezenas de anos antes dessa data, mas o elemento fogo era demasiado rarefeito. Aqui vou explicar a respeito da intensidade da luz. Se a luz é forte, significa que há maior quantidade de elemento fogo. Isso assemelha-se às lâmpadas incandescentes. Quanto maior é a potência, maior é a quantidade de calor emitido. Outro exemplo é que, como existe uma massa de elemento fogo em meu ventre, as pessoas dizem que minha temperatura é bem mais alta que a das pessoas em geral. Praticamente todas as noites recebo massagem nos ombros e quem o faz diz que emana muito calor de mim. No inverno, sempre acabo tirando um ou dois agasalhos. Se permaneço em um cômodo durante algum tempo, as pessoas acham que ele ficou aquecido e muitas vezes dou gargalhadas e digo que sirvo como substituto do aquecedor. Mesmo em dias de frio, costumo ficar 1 ou 2 horas só de pijama após o banho. Além disso, gosto especialmente de banhos mornos. É semelhante ao princípio do aumento de calor quando se joga água sobre o fogo e da intensidade do frio nos dias límpidos de inverno. Em 30 de maio de 1949. Faça uma dedicação virtual. Compartilhe os vídeos dos ensinamentos de Meishu Sama. Compartilhe agora. O século XXI. Acordei às 6 horas da manhã ao som de uma música bem baixinha, que parecia sair do travesseiro. Ela foi ficando cada vez mais alta, e como eu não conseguia dormir, levantei-me. Que interessante! Um despertador inserido no travesseiro, pensei. Lavei o rosto e tomei a refeição matinal, uma mescla de pratos japoneses e ocidentais. Sopa de miso, pão de arroz, um pouco de peixe e carne, verdura, café, chá verde, etc. Em seguida fui ler o jornal e vi algo muito interessante. Na primeira página havia, em destaque, um artigo sobre a campanha eleitoral do presidente mundial.
O dia da eleição estava próximo. Publicavam-se os nomes e as fotos dos candidatos de diversos países: Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão, União Soviética, cujo nome nessa época era outro, e países da Indochina e da América do Sul. Estava escrito que, ao que tudo indica, o candidato dos Estados Unidos ficaria em primeiro lugar. Na página 3, deparei-me com algo inesperado. Quase não existiam matérias sobre crimes. Dava-se grande destaque às diversões. Uma profusão de artigos versava sobre esporte, turismo, música, belas artes, teatro, cinema e outras artes. A edição estava realmente muito bem elaborada. Os artigos não eram prolixos, nem entediantes como se dava nos jornais do passado, mas redigidos em uma linguagem clara e concisa, restringindo-se ao necessário. Assim, gastava-se pouco tempo na leitura. Percebia-se que havia cuidado para não cansar o leitor. Outra nota diferente em relação aos tempos antigos era a grande quantidade de fotos. 50% de artigos e 50% de fotos. A página de anúncios e classificados também era muito diferente. Não havia nenhuma propaganda de remédios e a de cosméticos era mínima. O que havia em abundância era propaganda de livros e artigos relacionados às vestimentas, alimentação, moradia, maquinaria, lançamentos de novas invenções, etc. Da mesma forma, a parte escrita apresentava-se reduzida e com muitas fotos. Por essa razão, eu li todo o jornal em aproximadamente 15 minutos. Terminei a leitura agradavelmente. E não era para menos, pois a janela era ampla e a sala estava bem clara. Não havia nenhuma instalação de segurança. Explicaram-me que assaltantes e ladrões eram histórias do passado. Por conseguinte, achei que, de fato, aquele era um mundo maravilhoso. Peguei o carro e saí. Estava muito bem vestido e fiquei surpreso com a beleza da cidade. Parecia um jardim florido. Engraçado é que, além dos automóveis, não se via nenhum outro tipo de condução, o que não era de se admirar, pois os trens trafegavam pelo subsolo. As ruas eram só para os automóveis. Além disso, estes eram silenciosos. Achando estranho, olhei bem e notei que a rua parecia estar coberta com cortiça. Observando melhor, percebi tratar-se de um material elástico e bastante macio, que parecia ter sido preparado com uma mistura de borracha e serragem. Não havia como ocorrer poluição sonora, porque além desse piso especial e dos pneus de borracha, havia dispositivos especiais em volta das janelas e outras partes, para isolamento acústico. Além do mais, se chovia, a água se infiltrava rapidamente no chão e, por conseguinte, não se formavam poças. A força motora que movimentava os carros era gerada por um minério do tamanho da ponta de um dedo. Algo realmente extraordinário, porque conseguia fazer com que um carro percorresse várias dezenas de milhas. Esse minério assemelhava-se ao urânio e ao plutônio, cuja aplicação se baseava no princípio da desintegração do átomo. Assim que entrei no carro, percebi que não havia motorista. Nem era preciso, pois bastava o passageiro segurar uma barra com uma das mãos para o carro movimentar-se. É claro, porém, que algumas pessoas se davam ao luxo de ter motorista. Ao ver a cidade, minha primeira impressão foi exclamar como era bela. Fiquei surpreendido ao ver árvores frutíferas enfileiradas entre a rua e a calçada, como ocorria antigamente com a ginkgo biloba e os plátanos. Havia figueiras, caquizeiros, nespereiras e árvores mais baixas como laranjeiras, pessegueiros e pereiras. No meio da rua existiam canteiros semelhantes aos de outrora, separando as duas mãos do trânsito. Neles se enfileiravam arbustos cobertos de belas flores
enquanto as bordas eram coloridas por todos os tipos de flores e plantas. Enquanto eu passava lentamente por elas, chegava a mim o perfume de uma flor que eu não consegui identificar. O que me pareceu mais bonito no passeio foi um canteiro cheio de hortênsias em determinado bairro, na extensão de 1 milha. A segunda coisa mais bela foi o caminho que vinha em seguida, todo florido de dálias. Havia também um local onde se viam cachos de uvas pendurados nas 2 calçadas das ruas e pérgolas de glicínias cujas flores já haviam caído e só tinham folhas. Em diversos pontos da cidade havia pequenas casas de chá com mesas e cadeiras enfileiradas na beira das calçadas, a fim de que os transeuntes pudessem tomar uma bebida leve, apreciando as flores. Cada bairro possuía 1 ou 2 pequenos parques públicos, onde as crianças brincavam alegremente, e por essa razão a cidade também era o paraíso das crianças. Alguns parques tinham em seu centro jardins com lagos artificiais, e o interessante é que em sua superfície boiavam flores de lótus. Todas as plantas eram regadas algumas vezes ao dia em horas determinadas. Havia um encanamento embutido nas calçadas de cimento, na borda dos canteiros, com um número incontável de orifícios. Bastava abrir a torneira para que desses orifícios saíssem jatos d'água, como os de um chafariz molhando todo o jardim. Outro ponto que me surpreendeu foi o fato de ser possível conseguir livremente tanto tempo ensolarado quanto chuvoso. Assim, se era feito chover na manhã ou na tarde de certo dia da semana, depois o tempo bom continuava até determinado dia. O mesmo ocorria com o vento, que soprava na proporção adequada, em dias espaçados, sendo que, de vez em quando, soprava um vento forte. Isso era necessário para que as árvores fortificassem suas raízes. A antiga expressão de 5 em 5 dias ventar, de 10 em 10 chover, deve referir-se a essa época. Naturalmente, tudo decorria do progresso da ciência. Nesse passeio pela cidade, vi algo interessante. Em diversos locais havia grandes caixas de vidro de tamanho semelhante aos das pequenas moradias, onde se podiam ver desde árvores sempre verdes até coníferas, como pinheiros, cedros, ciprestes, lariços e outras. Em seu interior conservava-se a temperatura de mais ou menos 10 graus centígrados. Naturalmente, havia um aparelho de ar-condicionado em cada uma. Essas caixas funcionavam como oásis artificiais para aqueles que percorriam os arredores sob o sol escaldante do verão. Nesses locais, jovens divididos em grupos realizavam atividades sob a orientação de um responsável que tinha vasto conhecimento de botânica e fora selecionado entre os diretores da associação de cada bairro. Do carro que seguia lentamente, eu vi as lojas da cidade, enfileiradas. A arquitetura bem planejada, cheia de beleza e elegância, proporcionava uma sensação muito agradável. Não se viam cores berrantes nem construções sem graça, semelhantes a caixas de fósforo. Todas tinham janelas amplas e iluminação suave, que permitiam que a estética das pinturas e das esculturas se destacassem ao máximo. As lojas, um pouco maiores, pareciam museus de arte. Enquanto eu fazia uma coisa e outra, parece que ia anoitecendo, mas não se sentia que já era noite. Aliás, não era para menos, pois nas ruas, em determinados espaços, existiam altos postes de iluminação a arco voltaico. Os raios de luz eram diferentes dos que são emitidos pelas lâmpadas, muito mais claros, de um brilho surpreendente. A sensação é que se recebia a luz do sol em plena tarde, e nenhuma das cores sofria modificação. Caros leitores, gostaria que imaginassem a cidade que acabei de descrever.
As mais diversas flores em plena floração exalavam um perfume agradável por toda a parte, e árvores carregadas dos mais variados tipos de frutas. O silêncio era tão grande que não se parecia estar em uma metrópole. Que passeio agradável! Olhando as vitrines das lojas, eu tinha a impressão de estar vendo uma exposição de belas artes. Naquela cidade, até as grandes lojas conseguiam suprir suas necessidades com apenas um ou dois funcionários, visto que as mercadorias tinham os preços expostos e qualquer pessoa podia pegá-las e examiná-las. Se os fregueses ficavam satisfeitos com o preço e a explicação do folheto, depositavam o dinheiro e a etiqueta com o preço na caixa coletora colocada à entrada da loja. O embrulho era feito automaticamente por uma máquina e, de acordo com o tamanho do objeto, era amarrado com uma fita, tornando-se fácil de carregar. Dessa forma, era realmente muito fácil fazer compras. Como sentisse fome, entrei em um restaurante. Não se avistava nenhum atendente. De um lado da entrada estavam enfileirados pratos apetitosos, todos com uma identificação A, B, C. Sentei-me a um lugar desocupado e, olhando para a mesa, vi que era numerada. Depois apertei um dos botões instalados no canto. Naturalmente, pressionando o botão correspondente ao número da mesa e à identificação do prato, este aparecia rapidamente. Olhando com mais atenção, notei que no meio da mesa havia uma abertura mais ou menos do tamanho do prato, que saía por ali automaticamente. Assim, tudo que eu pedia subia logo em seguida. Não havia necessidade de nenhuma explicação. O serviço era muito rápido, muito agradável. Eu tinha ouvido falar que esse método já existia no século XX, mas eu achava inconcebível que estivesse tão aperfeiçoado. Obviamente, as bebidas saíam pela mesma abertura, mas as alcoólicas só eram liberadas até certo limite. Observando melhor, vi que havia mais um botão. Nele estava escrito conta. Ah, então aperta-se esse botão. Assim fiz. Imediatamente surgiu a notinha. Coloquei a quantidade estipulada e logo apareceu o recibo. Que facilidade! Fiquei satisfeito e, como era cedo, resolvi ir ao teatro. A quantidade de casas de espetáculo era surpreendente. Qualquer cidade os possuía em toda parte. E, para meu espanto, o ingresso era muito barato. Imaginando que haveria prejuízo, interpelei o gerente. Ele respondeu que todos os teatros eram administrados por milionários como obras sociais, e assim nem seria preciso cobrar ingresso. A arquitetura e as instalações eram magníficas, ostentando muita beleza e qualidade. Não se permitia entrada de espectadores além da quantidade de assentos, de modo que se podia assistir às apresentações confortavelmente. Quando entrei, estava vendo uma exibição cinematográfica curiosíssima. Exibiram-se dois filmes produzidos por uma companhia nipo-americana, um sobre os Estados Unidos e outro sobre o Japão. O primeiro era um filme histórico que retratava o período transcorrido desde a época em que os puritanos da Inglaterra chegaram aos Estados Unidos e começaram a desbravar a terra, até a Guerra da Independência. O segundo mostrava um personagem que poderíamos chamar de cientista em religião, o qual revolucionou a medicina e teve uma vida de lutas incessantes, mas solucionou o problema da doença. Ambos os filmes eram muito interessantes. Havia também uma atração à parte, exibida em uma televisão. Parecia ser uma peça representada em algum teatro. Como estava exausto, voltei para casa e fui dormir. Refletindo sobre o que vira nesse dia, concluí que realmente o sonho da humanidade havia se concretizado. Fiquei bastante emocionado, pois senti que esta era a utopia, há tanto tempo idealizada por ela, e meu espírito de pesquisa aguçou de forma incontida, pois eu senti a necessidade de conhecer todos os aspectos da cultura dos novos tempos.
Primeiramente, resolvi pesquisar sem alarde. Acreditando que os leitores também desejam conhecer tudo sobre esse novo mundo, relatarei pela ordem dos fatos aquilo que fiquei sabendo. O caso que se segue se deu no dia seguinte ao passeio. Um vizinho meu convidou-me para ir a um lugar muito agradável e eu o acompanhei sem hesitar. Mais ou menos no centro de certa cidade existia um edifício surpreendentemente suntuoso. Dirigimo-nos para lá. Nele havia um teatro, restaurante, locais de diversão, etc. Eu quis saber que edifício era aquele, e meu amigo disse que era o centro comunitário, acrescentando que todos os bairros tinham um ou dois desses locais. Em seguida, ele contou que, uma vez por semana, os membros se reuniam para trocar ideias. Naturalmente, avaliavam propostas sobre o plano de expansão da cidade, saneamento, lazer e outros segmentos, objetivando aumentar o bem-estar dos cidadãos. Primeiramente, nós nos encaminhamos ao restaurante, onde saboreamos pratos deliciosos. A refeição era excelente, muito melhor que as do século anterior, em termos de sabor da comida e aroma das bebidas. Pelo que meu amigo contou, uma vez por semana havia o Dia da Felicidade, em que os membros se reuniam e passavam momentos aprazíveis, saboreando pratos apetitosos, ouvindo música e assistindo a apresentações teatrais e de dança. Nessa ocasião, as danças e as músicas eram apresentadas com muito orgulho pelas jovens de todas as famílias da cidade que ensaiavam frequentemente. Artistas profissionais e amadores faziam exibições conjuntas. As verbas para esta e outras atividades eram doadas pelos milionários da cidade em benefício da sociedade. Neste novo mundo, era surpreendente a intensificação das viagens. Nos parques nacionais, nas regiões montanhosas, nas praias e nas ilhas pitorescas de várias regiões, havia grande número de turistas provenientes de todos os países. Consequentemente, por mais afastado que fosse um lugar, o progresso cobria as distâncias com trens elétricos, bondinhos aéreos e outras formas de transporte. As ferrovias e os meios de navegação eram magníficos e luxuosos. Os preços, no entanto, eram bem baratos. Chegavam a ser quase de graça. E não era de se admirar, pois tudo isso também se tornava possível graças à contribuição social dos milionários. Nessa altura, depois de ouvir as explicações durante o intervalo das apresentações, nem preciso dizer o quanto fiquei impressionado. Extraído de O Século XXI, artigo não publicado, escrito em 1948.